O cara tá triste, eu falei pra mudar de time. É isso. Puxa, como, cara, que nem eu falei, né? Você faz um monte de coisas, né? Sim, sim. Você já começou na parte como palhaço, foi o ator, você começou como ator, como começou a sua carreira artística aí? Eu acho que como 70, 80% das pessoas que sonham em fazer atuação, começa com a grande frustração de ser tímido, cara. Só que assim, eu era um tímido dentro da igreja. Então, na igreja, sempre. Eu era igreja evangélica, né? Então, tem todo esse Paranauê aí. Olha, Aham. igreja evangélica Paranauê. Ah, gente, eu vou dar Não, dá nada, dá nada. construção de um monte de coisa, assim. Se prepara que vai ser um podcast daqueles. E dentro da igreja tem sempre as peças, né? Que para exemplificar passagens da Bíblia, ou para falar que se não aceitar Jesus, o diabo vai te pegar. E caía sempre sobre mim a responsabilidade de fazer o diabo na igreja. E eu era um diabo bom, cara. E por que o diabo? Tipo, eu Sei lá, Será que... eu vou te possuir, estrangular seu pescoço, eu vou quebrar os seus braços. E depois eu vou levar você para o inferno. Eu era um ótimo diabo. Sempre Aham. atuei muito bem como diabo. Mas assim, eu estou fazendo isso porque eu quero que meus irmãozinhos e irmãzinhas em Cristo Jesus tenham consciência que não faça coisa errada porque vai para o inferno. E eu sempre me destaquei fazendo diabo na igreja, assim, pô, tinha pouquíssimos papéis de herói. Eu nunca era um dos apóstolos, eu nunca fui Deus, eu nunca fui Jesus, sempre era o diabo. Ou auxiliar do diabo também. Mas sempre estava lá. E isso já foi despontando em mim, na adolescência, essa coisa artística mesmo, porque, tipo, tinha um destaque, tipo, os irmãos era bem elogiado, mas aquele irmão lá, pô, diabo dele, eu acreditei, hein? Será que não? E aí surgiu essa oportunidade. Num certo momento, um dos grandes amigos meus tocava numa orquestra, né, da igreja. Um amigo meu falou assim: Olha, e também ele era desenhista, cartunista. Falou: Eu vou fazer um curso de desenho na oficina cultural, chama Oficina Cultural Luiz Gonzaga, em São Miguel E Paulista. você tinha quantos anos? Era por volta de 15, 16 anos, hoje eu tô com 38. Aí ele falou: Vou fazer um curso de oficina cultural. Você não quer fazer e tal? Lá tem teatro, tem música. Vou tentar, né? Disse que eu tenho uma afinidade por teatro e não é pecado você querer aprender alguma coisa nova, né? E aí até então eu não tinha ideia de profissão na minha vida. Aí eu cheguei, era uma oficina lá cultural, um espaço pequeno, mas bem aproveitado, assim. E a oficina não era nem bem teatro, era leitura dramática, era só leitura de texto de teatro. Cara, foi o coronavírus da minha vida, assim, tipo, é um vírus que entrou e ficou, assim, tá enradicado em mim até hoje, assim. Então, tipo, lendo textos teatrais, eu falei, porra, me cativou, me chegou e é isso que eu quero ser. Depois disso, constitutivamente, são 3 meses, né, de oficina, depois, num outro ciclo de 3 meses, entrou um clube chamado Clown, a primeira linguagem. Falei, Clown? Que porra é Clown? essa, né? Porra, Clown é o nome de uma pessoa? É o nome do professor? Já tô aqui mesmo, né? Me inscrevi. E aí, Clown, né, nomenclatura em inglês para palhaço. E aí eu falei, cara, que louco isso, assim, porque você descobre um corpo, você descobre um modo de pensar, você descobre o seu ridículo, né? Então, e aí dentro desse curso, só fazendo, eu vou resumir, meio que já querendo estender um pouco. Não, Eu Não, tranquilo. pode estender tenho, à vontade, fica à vontade. aí tinha um casal de amigos, né? A Nathalie e o Rafa, eles fizeram a primeira formação de palhaços dos Doutores da Alegria. Tem uma formação de Hum. palhaço para jovens, e eles fizeram a primeira formação, que foi uma formação até experimental. E aí eles fizeram essa oficina cultural comigo e falei, meu, você tem que prestar, eles vão abrir agora a terceira formação, eles dão ajuda de custo, isso vai fazer você crescer na sua carreira, você é um cara que não é ator, você é palhaço. Eu falei, não, imagina, gente, eu sou um homem de Deus. Por exemplo, eu fazia aula de dança com roupa social. Sabe assim, vamos dançar aí, eu fazia as aulas de teatro, de circo, ou Caramba. de palhaço com roupa social, por causa da igreja, porque a saída dali eu ia pro culto. Tem um amigo nosso que faz academia, leg press e ombro ao mesmo tempo de roupa social também. Aí, é louco isso aí. Salve, Lobão! Para não perder tempo! Não, não perde. Segura as piadas, é boa. Aí, nessa questão toda, eu já falei, pô, tá, vou prestar. E aí teve todo o processo da oficina, aí eu prestei. Pra você entender, é uma formação de 2 anos e meio, que é o foco 100% na figura do palhaço, mas você passa pela história do teatro, história do circo, história das máscaras, musicalização, o empreendedorismo como palhaço. Então, eu costumo dizer que é uma faculdade de palhaço, essa formação dos Doutores da Alegria. Sim. E aí, aí prestou 1.000, não, 500, aí eles dividiram em semanas, assim, tipo, era 25 por semana.
para fazer uma seleção para só selecionar 20 pessoas. E aí, na minha semana, eu fui, me destaquei na semana, que aí você tem uma vivência da música, a vivência corporal, a vivência de jogos teatrais. Nisso eu me destaquei e fui selecionado para os 20. E cá Ah, estou. E aí, dentro da formação dos palestras doutores da Game, eu vi que, tipo, o quanto eu posso agregar isso para minha vida, a princípio, dentro da igreja. Porque assim, eu não sou só um bom diabo, mas eu posso ser também um bom cara de comédia, um bom palhaço. Mas aí ficou aquele conflito, igreja, palhaço. E aí eu falei, meu, onde eu posso levar a figura de Jesus comigo, sendo palhaço, mas palhaço não é de Deus, aí ficou aquela loucura e tal. Eles pegavam muito no pé na igreja? Você era palhaço? Muito, porque Tinha eu preconceito era de um referente a tempo, isso? hoje a igreja, vamos dizer, graças a Deus, está um pouco mais aberta, né, às comunicações. A entender o mundo e atrair o jovem, mas na minha época não. Por exemplo, tipo, eu não poderia ter barba, eu não poderia ter. Eu tinha um cabelo meio crust, assim, era muito zoado. E aí eu queria deixar ele cacheadão, e eu não poderia, porque o homem não pode ficar passando creme. Eu passava Ah. Neutrox no cabelo. Que sua igreja é aquelas mais Mas fervorosas. É pentecostal, é isso? É a pentecostal, pentecostal do que é mais reteté, sabe? do Sapatinho de só fogo, vestidão, não e pode cortar gira pra lá, mulher que não gira pode pra cortar, cá. não pode cortar o cabelo, a mulher, Não, né? Sei qual que é. as senhoras, Aham. as jovens não podia ter saia com um raio no meio, assim, tem que ser. Era muito punk isso. E aí, dentro Entendi. desse conceito, eu falei, pô, mas o palhaço tá me fazendo bem. Tá não imediato, mas eu sabia que poderia me trazer dinheiro, eu sabia que eu poderia ajudar minha família, que é eu e minha mãe, eu sabia que eu poderia ser um homem mais feliz. E aí, dentro de um processo, do ensino do palhaço, e sim, eu fui estudar a comédia grega, né? Aí a comédia grega tem uma coisinha O que mais. seria É o comédia teor mais grega? sexual. Não, que Não. ninguém tá falando de sexo e tal. Mas a comédia grega, ela permite do que você entenda o corpo e a construção de outras maneiras, de outros patamar. Então, por exemplo, aí quando eu fui pegar, aí caiu para mim estudar Dionísio, deus do vinho, deus do teatro. E cada um tinha que estudar um deus. E aí eu vi que o Dionísio, ele era um cara feio, ele era um cara escrachado, mas ele era um dos homens mais desejados, porque ele era feliz. E aí, dentro da igreja, eu falei, poxa, eu nunca namorei, eu não namorava até então. Eu queria ser feliz, mas me reprimiam. Aí eu falei, poxa, será que tá me fazendo bem? E aí, dentro das tragédias gregas, a gente foi estudar o que que é as religiões. Aí foi porque foi um curso intenso. E aí, nos processos da religião, caiu para mim estudar o ayahuasca.